Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia do oitavo ano, comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Silândia. Nós vamos continuar o que nós iniciamos semana passada, né, falando sobre o desenvolvimento econômico e social mundial, né? A gente falou sobre os países emergentes, sobre os países desenvolvidos, em desenvolvimento, sobre o BRICS, né? E hoje nós vamos dar continuidade no tema. Então, vamos começar falando sobre a Divisão Internacional do Trabalho, a chamada DIT. E essa Divisão Internacional do Trabalho, ela vai ser caracterizada pela interdependência, né? A dependência que existe entre um país e outro do globo, certo? Da economia mundial. E aí ela vai considerar o que um país exporta e o que importa, entre outros aspectos. A gente vai ver que essa divisão internacional do trabalho ela ocorre com a consolidação do sistema capitalista, que vai integrar a economia mundial e estabelecer as fases de evolução. A gente tem aqui a evolução internacional a evolução da divisão internacional do trabalho, da DIT. A gente tem aqui no início do capitalismo comercial, certo? Quando a gente tinha as colônias, né? Foi quando a gente tem início às grandes navegações do século XV, XVI, e a gente tem as colônias com a função de exportar metais preciosos e especiarias, escravos, entre outros, para as metrópoles, né? As metrópoles elas retiravam isso aqui, os metais preciosos, especiarias e escravos das colônias, né? E devolviam as manufaturas, né? Devolviam vamos dizer, produtos artesanais beneficiados, seriam a manufatura, digamos, para ficar mais fácil para vocês entenderem. E aí a gente tem, na época do capitalismo industrial e financeiro, né, até a Segunda Guerra Mundial, na época do imperialismo, certo? As colônias, elas vão oferecer os produtos primários, as matérias-primas, mais uma vez, que seriam os produtos agrícolas, minerais e os fósseis, né, e os combustíveis fósseis, enquanto que as metrópoles que estavam vivenciando a Revolução Industrial, elas vão devolver produtos industrializados. Então, a matéria-prima sai das ex-colônias, né, ou das colônias de exploração e vão para a metrópole, que vão beneficiar na indústria e vão vender os produtos industrializados às colônias. E aí a gente tem no capitalismo financeiro, após a Segunda Guerra Mundial, né, a nova divisão internacional do trabalho, certo? Primeiro, a gente tem aqui ainda a divisão clássica, né, que vai ter os países subdesenvolvidos não industrializados, que vão fornecer os produtos primários agrícolas, minerais e fósseis, enquanto que os países desenvolvidos vão fornecer os produtos industrializados, os capitais de investimentos e os empréstimos, pouco, né? Pouco empréstimos. E na nova divisão internacional do trabalho, que alguns países em desenvolvimento, além de produzir e exportar as matérias-primas agrícolas e minerais, elas vão se transformar em produtores e exportadores dos produtos industrializados. Vejam, elas vão exportar produtos primários, produtos industrializados, capital, juros, royalties e lucros, né? Por quê? Por que lucros? Porque a gente viu que os países desenvolvidos, que têm as grandes indústrias mundiais, elas vão colocar as indústrias aqui nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Para utilizar da mão de obra, né, das leis ambientais mais flexíveis e o lucro que eles obtêm a partir dessas indústrias que colocam nesses países subdesenvolvidos vai ficar para o país desenvolvido, né? Não fica no país subdesenvolvido. E aí
os países desenvolvidos vão ofertar os produtos industrializados em geral, de tecnologia superior, capitais, empréstimos, investimentos produtivos e especulativos e a tecnologia. Então, essa divisão internacional, essa nova divisão internacional do trabalho, ela vai ser marcada pela época da globalização, né? E aí é importante enfatizar o papel dos estados, né? Por quê? Porque os estados, né? Os estados que eu digo quando a gente fala do estado, o estado do país, né? A representatividade do país, elas vão ter uma participação significativa na instalação das unidades de produção dessas empresas em seus territórios, pois é necessário construir toda uma infraestrutura de energia, de sistema de telecomunicação e de redes e transportes para que essas indústrias elas se fixem nesses países, certo? Então, a divisão internacional do trabalho vai ser marcada exatamente pelo que um país vai fornecer ao outro e marcado por essa diferença, né? Dos países que se desenvolveram primeiro, eles vão oferecer os produtos mais industrializados, mais tecnológicos, enquanto que os países de industrialização tardia, né, são países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, eles vão continuar oferecendo matérias-primas nos países mais subdesenvolvidos e os em desenvolvimento, onde as grandes fábricas, as grandes montadoras estão fixadas neles, vão fornecer os produtos industrializados, né? Mas ao mesmo tempo vão fornecer o lucro também. Por quê? Porque a empresa que está nesse país, na verdade, a sua sede é em outro e o lucro maior vai ficar nesse outro país. E aí a gente tem aqui a característica do desenvolvimento e as características do desenvolvimento e dos países em desenvolvimento. Aqui a gente tem o G7 no mundo em 2017, certo? Que são os países que têm os melhores PIBs, Produtos Internos Brutos. A gente tem os Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá. Isso a gente tem em 2017, certo? Hoje em dia a gente tem a China também como um dos grandes países, uma das grandes economias mundiais, certo? E esses países desenvolvidos, eles são grandes polos financeiros e tecnológicos mundiais. Eles vão dominar as grandes decisões políticas e econômicas internacionais. E aí a gente vê que nesses países, por exemplo, a agricultura ela é aplicada com auxílio de muitas técnicas modernas e aí vai diminuir a necessidade de mão de obra e com certeza devido à grande mecanização, né? Então a gente vai ter nesses países a população economicamente ativa nos setores no setor primário da economia, por exemplo, vai ser bem pequeno. Mas aí a gente vai ver que esses países eles vão apresentar boas condições de vida, né? Saúde, educação, moradia, alimentação, uma elevada expectativa de vida, né? Que é quantos anos a população, em média, a população ela vive, né? Devido às condições de saúde, principalmente. E essa expectativa de vida geralmente gira em torno de 80 anos. E também elas vão ter uma baixa mortalidade infantil, né? Que é o número de crianças mortas durante o seu primeiro ano de vida. E também o analfabetismo vai ser praticamente inexistente. Por quê? Porque vai ser uma população que vai estudar mais. Lembre-se que a gente está falando aqui desses países, né? Países desenvolvidos. E aí a gente vê aqui a realidade dos países em desenvolvimento e de alguns países subdesenvolvidos, certo? Esses países, a gente vai ter uma agropecuária, né? Atividade de agricultura e pecuária e o extrativismo, as atividades de mineração muito forte,
certo? Principalmente nos países da África e em alguns países da Ásia, certo? A atividade industrial, ela vai ser bem diversificada em alguns setores, com a tecnologia avançada nos países mais desenvolvidos, dentre esses, certo? Por exemplo, nos países aqui da América do Sul. E na questão da população, né, a gente vai ver que elas não vai ter uma grande condição de vida, né, se equiparada com os países desenvolvidos. Elas vão ser economicamente vão viver em situações mais precárias, a escolarização ela vai ser menor, né? Tempo de estudo vai ser menor. E aqui a gente tem a taxa de incidência de pobreza sobre a base de 1,90 dólar por dia de alguns países. O dólar em 2015 ele estava geralmente variando em 13,50. Então vamos dizer seria mais ou menos 2 dólares, seria em torno de R$ 7 por dia. Então a gente tem aqui a porcentagem da população que viveria com 2 dólares. E aí a gente vê aqui, ó, países da África, tem país com quase 50% da população viveria com em torno de R$ 7 por dia, enquanto que países aqui, ó, como a Alemanha, França, Rússia, não tem nenhuma pessoa nesses países que conseguiria viver com esse valor por dia. Então, a gente vê que ainda há uma diversidade, né, econômica muito grande entre os países no cenário mundial. Então, para a gente finalizar, vamos falar do IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que vai medir as questões econômicas e sociais dos países, certo? Foi um índice estabelecido pela ONU para fazer isso, e ele vai levar em consideração a longevidade, que ela é medida pela expectativa ou esperança de vida ao nascer, considerando as condições de moradia, saúde e alimentação da população. O conhecimento, que vai considerar os anos de escolaridade dos habitantes com 25 anos ou mais, e os anos de escolaridade esperados, ou seja, o número de anos de estudo que espera-se de uma criança ao ingressar na escola. Quantos anos que a criança ela vai estudar, né? Quantos anos se espera para que essa criança ela estude? E a gente vai ter o rendimento nacional bruto, né, por pessoa, por indivíduo, né, per capita, ajustado, que é a renda bruta nacional dividida pelo número de habitantes do país, expressos em dólares, considerando o poder de compra da população. Seria a soma, né, dos rendimentos de toda a população dividida pelo número de habitantes. E aí a gente sabe que esse dado às vezes é um pouco distorcido. Por quê? Porque a gente tem uma concentração de muita riqueza, muita renda na mão de poucas pessoas. E aí, quando a gente soma essas riquezas com as riquezas de todo mundo, né, com ao poder de renda, a renda nacional bruta de todas as outras pessoas, termina que as pessoas que ganham pouco ficam como se elas estivessem ganhando mais devido à grande quantidade de riqueza dessas pessoas que têm tanto dinheiro, né? E aí, aqui tem o índice de desenvolvimento humano no mundo, né? Em vermelho a gente tem baixo, e nesse tonzinho de bege a gente tem o IDH médio, verde claro o IDH alto e o verde escuro muito alto. A gente vê que o IDH muito alto, ele vai se concentrar aqui no norte, né? Na parte norte do país, nos países mais desenvolvidos, os países que um dia foram colônias de exploração, né? Como a gente sabe, os países europeus, aqui na América do Norte, e a gente vai ter a África com os piores IDHs, e aqui a região, essa parte dos países emergentes, digamos assim, a gente vai ter o IDH alto, como é o caso do Brasil. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, o que a gente estudou nessa aula de hoje. Qualquer dúvida, como eu sempre digo, procurem um professor de vocês. E a gente se vê na próxima aula. Tchauzinho!